Programa Visão Espírita. Apoio. América Chaves Seguros. Seguro é proteger sua vida e seu patrimônio. Livraria Espírita Verdade e Luz. Desde 1959, divulgando o espiritismo em Ribeirão e região. New Face Centro de Beleza. Há 20 anos trazendo o melhor da beleza para você. E Casa do Açougueiro. O que você procura, aqui tem. O programa Visão Espírita pede licença para entrar no seu lar, levar-lhe uma mensagem de fé, de otimismo e de muita esperança. O programa Visão Espírita tem a grata satisfação de receber para um diálogo fraterno, esclarecedor, a trabalhadora e companheira de ideal espírita, Márcia Paciullo, dedicada à divulgação do Espiritismo, do Evangelho de Jesus, trabalhadora da unificação na nossa cidade de Ribeirão. Márcia, bem-vinda ao programa Visão Espírita. Olá, é um prazer estar aqui. A todos os amigos que acompanharão o nosso diálogo, a nossa conversa, que hoje promete, porque o assunto é palpitante. Márcia, os tempos são chegados, né? Isso soa um pouco, e a humanidade escuta esta afirmativa há muito tempo, né? Para que a gente possa construir um entendimento e uma visão espírita, é importante que explique, esclareça a nossa telespectadora e os nossos telespectadores. A codificação espírita é formada por quais livros? Basicamente, 5 livros que compõem o Pentateuco Espírita. Vamos lembrar que Kardec editou, primeiramente, o Livro dos Espíritos, em 18 de abril de 1857, inicialmente com 501 questões, e depois, a partir da segunda edição, ele já ampliou para 1019 questões. Então, uma obra pioneira, porque trouxe informações que até então ninguém cogitava, e abriu um universo de indagações. Kardec continuou com suas pesquisas e resolveu por bem ampliar esse acervo de informações preciosas. Então, aí nós vamos perceber que vamos pegar a partir da segunda parte. A segunda parte do Livro dos Espíritos, ela acabou gerando o Livro dos Médiuns, né? Porque do mundo espírita ou dos espíritos, ali as informações acabaram se convertendo para o Livro dos Médiuns. Muito importante o Livro dos Médiuns para a formação e desenvolvimento da mediunidade. Mas não só. O Livro dos Médiuns surgiu em 1861, e em seguida nós vamos ter o Evangelho segundo o Espiritismo, que vem a partir da terceira parte do Livro dos Espíritos, que trata das leis morais. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo é editado em 1864. Depois dele, em 1865, vem o Céu e o Inferno, a partir da quarta parte do Livro dos Espíritos, que trata das esperanças e consolações. E aí, a primeira parte, e desenvolvendo-se, deu origem ao livro A Gênese, os milagres e as predições, segundo o Espiritismo. Isso já em 1868. Então, essas 5 obras formam o Pentateuco Espírita. Mas não só, nós temos obras póstumas, por exemplo, que foi editada
em 1870, portanto, depois não poderia ser diferente, porque é póstuma, depois do desencarne de Allan Kardec, com os seus manuscritos que a sua esposa Amélie conseguiu reunir, junto com os companheiros de trabalho da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, e editaram Obras Póstumas, um livro também espetacular, com anotações de Kardec sobre fenômenos, sobre acontecimentos, espetacular. Mas não só, nós temos também a Revista Espírita, que era um periódico que começou a ser editado em janeiro de 1858 e só parou em 1869. Por 12 anos, mensalmente, Kardec publicou a Revista Espírita. Então, nós temos todo esse acervo da codificação espírita para pesquisarmos, para nos enfronharmos, buscarmos respostas, e com certeza, em algum lugar nesse acervo, nós vamos encontrar as respostas que nós procuramos. A Gênese, como você colocou, ela foi publicada em 1868, portanto, no século XIX. Né? E ela traz alguns fundamentos, alguns princípios. Então, se você puder, de uma forma bem resumida, e já deixando aquele convite para quem se interessar em ler a Gênese, né? Agora, é importante que para ler a Gênese precisa ler o Livro dos Espíritos, senão fica um pouco mais complexo e difícil de entender. Quais são os pontos básicos que a Gênese vai abordar? A Gênese, como o próprio nome diz, aborda a gênese do nosso planeta, a origem do nosso planeta, do nosso sistema, do universo, obedecendo a leis criadas por Deus, né? Portanto, nada místico, nada que fuja às leis da natureza. Ela trata disso acrescentando, né, a participação da realidade espiritual, uma vez que Kardec já havia comprovado que nós somos espíritos. A realidade espiritual está interpenetrada com a realidade material, é a nossa realidade de origem. Então, a Gênese trata de assuntos assim, não só também, trata das predições, se valendo do sermão de Jesus, o sermão de Jesus que aborda, faz inúmeras predições sobre esse tempo, esse momento de transição que nós estamos vivendo, e procura também abordar a questão dos milagres, e os milagres, apontando os milagres como fenômenos também da natureza. Mais uma vez aí, procurando demonstrar que muita coisa era explicada como mística, como sobrenatural ao longo dos séculos, porque não se conhecia nada a respeito da realidade espiritual, a sua influência sobre a realidade material, e nada se conhecia sobre essas leis que regem esses fenômenos. A partir do momento que Kardec desvendou tudo isso, não existe mais milagres, como se entendia antes. São fenômenos. Então, pertencentes à natureza, assim como toda a criação, assim como as predições que são a percepção ampliada do indivíduo, do espírito, devido ao seu nível evolutivo. Então, são questões que são abordadas de uma forma muito racional, com argumentação muito especial, excepcional de Kardec, né, uma mente além do seu tempo, que vale muito a pena nós consultarmos, lermos com cuidado, e você mencionou bem, não sem antes lermos e estudarmos o Livro dos Espíritos, porque ali está a base onde se apoia todo o arcabouço da doutrina espírita. Então, começar pelo Livro dos Espíritos, mas a Gênese é a obra mais científica da doutrina espírita, com certeza. Você falou em ciência, né? Científico, né? A ciência, ela apresenta um progresso do século XIX para o século XX. No século XX, ela tem um avanço maravilhoso, né? E no século XXI, isto continua, né?
Diante dessa constatação, como entender algumas propostas apresentadas na Gênese por Allan Kardec? Nós precisamos entender como proposições científicas que consideram a ação da realidade espiritual. Muita gente confrontando, muitas vezes encontra alguma coisa que diz, parece que não bate entre a ciência espírita e a ciência. Nós precisamos entender duas coisas que são muito importantes. Primeiro, que os espíritos, bem mais evoluídos do que nós, que participaram da codificação espírita, procuraram ajustar as suas informações ao entendimento da época e ao entendimento que viria subsequentemente até que a ciência se desenvolvesse mais. Mas Kardec mesmo sempre disse que não era o fim. Outras informações viriam com o tempo na medida em que nós avançássemos na compreensão científica dos fatos, né? Esse é um ponto importantíssimo. Outro ponto é que nós não podemos nos esquecer que as teorias científicas, as teses científicas, elas não são permanentes, na sua imensa maioria. Elas permanecem por um tempo até que uma proposição nova, mais ajustada a uma proposta, derruba a anterior. Então, isso é a evolução da ciência, que é uma ciência dinâmica, e a ciência espírita também é dinâmica. Então, não foi dito tudo a nós a respeito da ciência espírita, e o objetivo maior é aproximar, né, a ciência tradicional, a ciência mais materialista, da ciência espírita, para que juntas elas possam explicar os fenômenos gerais, todos eles, não só da criação, da formação dos mundos, do universo, a nossa origem, né, o nosso destino, coisas que têm sido separadas, porque a religião se apoia em dogmas e ainda em questões mais místicas do que realísticas, e a ciência se apoia em comprovações de ordem material, não desconsiderando essa importante participação da realidade espiritual em todos os fenômenos. Então, acreditamos que é uma questão de tempo para que essas duas ciências se juntem e formem todo um corpo científico único para explicar tudo o que nós temos para descobrirmos, para desvendarmos e compreendermos, né? Eu faço algumas reflexões, né? Eu fico imaginando nós reencarnados no século XVIII, no século XIX, alguém chegar para nós e falar assim, você vai ter um telefone celular. E o teu telefone celular vai fazer com que você fale com o mundo. E aí você fala assim, né? Então, nós já... O telégrafo, naquela época, já foi um avanço medonho, né? Que diria O uma situação. rádio... O rádio, a energia elétrica depois, em seguida. Então, assim, é uma questão de tempo, né, para que as coisas tomem outros esclarecimentos. A astronomia, né, que sempre encantou a história da humanidade, né, nós sempre olhamos para os céus estrelados e imaginávamos, né, o que será que existia ali, né? Eu fico me imaginando reencarnado no século XII, olhando para o céu e falando assim, o que será que é isto aqui, né? Mas a astronomia, ela realiza descobertas sobre o universo, né, encantadoras, né? Os horizontes vão se ampliando cada vez mais, né? Como as atuais informações enviadas pelo James Webb, né? Nós temos aí no James Webb, né, um avanço, um despertar, então, da humanidade maravilhoso. Se parássemos só para ver o que ele está mostrando e as suas fotos e as suas explicações, acredito que isso já mudaria até um pouquinho o nosso orgulho.
Como aproximar essas descobertas, né? Essas informações apresentadas em relação àquilo que as religiões, né, se posicionam. E aí eu coloco também o espiritismo, né? Como é que aproximar essa grandiosidade do universo, né, em relação àquilo que se tenta colocar, se tenta apresentar, né? E aí nós vamos entrar no grande conflito, né, que começou, né, lá no século XVIII, XIX, né, entre a ciência e a religião. É, foi necessário haver um rompimento entre a ciência e a religião, porque os poucos homens de ciência, as mentes brilhantes que surgiram no final da Idade Média, foram perseguidos, nós sabemos disso, né? E porque não se admitia que se contradissesse aquilo que era ensinado nos templos religiosos. Ou seja, que a Terra era a criação divina, que somente aqui existe vida e que uma única existência, as estrelas criadas e a lua criadas por Deus para iluminar o nosso céu durante a noite. Então, foram conceitos que, ao passar do tempo, se constatou que era apenas assim, serviu a um tempo em que não havia ciência, mas a partir do momento, a partir de Copérnico, Galileu e outros que foram comprovando que haviam outros mundos além do nosso, né, tudo isso foi necessariamente tendo que ser repensado. Então, o que aconteceu foi que as religiões insistiram em ensinamentos dogmáticos. Para o Espiritismo, ficou mais fácil encampar tudo isso, todas essas informações ao longo do tempo, porque o Espiritismo tenta estimular-nos a fé raciocinada. Aquilo que a razão consente, nós adicionamos ao nosso aprendizado. Aquilo que a razão não consente, nós descartamos. Assim nos ensinou Kardec. Assim ele fazia. Então, está faltando isso, né, para que as religiões, de uma vez por todas, ampliem a compreensão da vida, do universo, da criação, se valendo, sim, por que não, das descobertas científicas, que só vêm acrescentar, elas não estão roubando o espaço da religião. Muito ao contrário, elas têm tudo para acrescentar. Essa divisão só permanece por resistência ainda, ao meu ver, mais das religiões do que da ciência, de um modo geral. Tem bastante gente no campo científico que é religioso, que tem fé, né? Então, não são todos os pesquisadores, os cientistas, que são descrentes de Deus, que são ateus, né? Não, não necessariamente, mas não se aproximam das religiões porque as religiões permanecem com explicações esdrúxulas que não cabem mais nas descobertas atuais da ciência. A partir do momento que houver essa disposição de aceitar e se ajustar essas novas ideias, nós vamos dar um salto muito grande nessa questão da fé, né? Que ela, para todos, se tornará uma fé raciocinada. É a religiosidade que o pesquisador conserva dentro de si, né? Ele tem a religiosidade, ele tem aqueles. E às vezes, né, Márcio, eu também penso, nós temos um olhar muito ocidental, né? Uma narrativa muito ocidental, né? Se nós olharmos para o outro lado oriental, né, e olhar para a Terra como um todo, né, que é a nossa morada, né, as reflexões, as interpretações também foram outras formas de ver, de perceber e de entender, né? Então eu sinto que devagar nós vamos nos acomodando nesse processo todo. Mas no Evangelho de João, capítulo 14, Márcia, está escrito, aspas, há muitas moradas na casa de meu Pai. Nós já acabamos de ver a grandeza do universo. Como o Espiritismo entende esta afirmativa?
Em O Evangelho segundo o Espiritismo, na terceira parte, Kardec coloca ensinamentos justamente com esse título, Há Muitas Moradas na Casa do Pai, baseando-se na afirmação do Cristo. E ali nós podemos nos maravilhar com as informações que nos chegam, porque as interpretações são muito racionais, muito convincentes. Ali nós descobrimos que Jesus afirmava que há muitas moradas na casa do Pai, já considerando as moradas materiais e as moradas espirituais. Então, sim, temos morada para todos os filhos de Deus, nas mais variadas condições espirituais, nas mais variadas condições evolutivas na realidade espiritual, mas as temos também entre as moradas materiais. Ainda há pouco você falando do James Webb, que é o nosso telescópio espacial mais novo, o Hubble também nos trouxe, ao seu tempo, muitas informações pertinentes, que já nos deixam perceber a infinidade de mundos pelo universo afora. E é claro que hoje, não só a NASA, os pesquisadores, mas as pessoas de bom senso podem, a partir daí, deduzirem que nós não estamos sozinhos. Há muitas moradas na casa do Pai, pelo universo afora, nos dois planos, no plano espiritual, no plano material. Há morada para todo mundo, para todas as condições evolutivas, há condições de aprendizado para todos. Então, não são apenas dois tipos de moradas depois de desencarnados, como sempre se pensou, né? Porque se percebeu a misericórdia, o amor divino por todos nós. Essa afirmação de Jesus, entre tantas outras, demonstra o amor, a misericórdia divina que nos dá infinitas possibilidades de aprendizado. Não é? Então, essas condições que nós temos, essas explicações que nós temos nesse capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, nos ajuda a compreender tudo isso, né? Que depois também é muito bem descrito no livro A Gênese, na sua primeira parte também e no final também. Sabe, Márcia, a gente fala de há muitas moradas na casa de meu pai, mas como eu olho aqui na Terra, as moradas são um pouco diferentes, cada uma estão no seu ambiente, respeitam as suas regiões, têm seus traços, suas características, né? Os bairros, as cidades centrais, as moradas mais nas regiões mais centrais, e assim nós temos um olhar olhando para o orbe, para o planeta como um todo, a diversidade que existe, né? Mas, segundo o Espiritismo, a divisão das moradas da casa do Pai, como é que elas são categorizadas? Nós temos categorias aí, os mundos são todos iguais, parecidos, como é que é isso? Não, justamente porque a lei de progresso vigora em todo o universo, como todas as demais leis divinas. Então, há morada para todo mundo, em diferentes condições, e Kardec procura, com as informações trazidas pela equipe do Espírito de Verdade ao tempo da codificação, ele procura reunir essas informações e, de uma maneira bastante pedagógica, didática, ele classifica os mundos em 5 categorias diferentes. E faz questão de ressaltar que não são 5 categorias absolutas, porque entre uma categoria e outra, há as condições intermediárias, porque a gente não dá um salto evolutivo, de repente, de uma categoria de mundo para outro, né? Nós vamos gradativamente nos transformando até adquirirmos uma nova condição evolutiva. Pensando nisso, então, ele apresenta a classificação em 5 categorias de mundo, começando pelos mundos primitivos, que representam a formação de cada mundo, as eras geológicas, as primeiras encarnações dos seres humanos, toda a dificuldade para ajustar-se às intempéries da natureza, aos animais selvagens, tudo aquilo, vencer todas aquelas dificuldades para, aos poucos, ir aprimorando a sua inteligência e criando melhores condições para subsistir.
Em seguida, ele fala dos mundos de provas e expiações, que são mundos onde predomina o mal. O mal predomina sobre o bem. Não que o bem não exista. Existem iniciativas no bem, mas o mal ainda se sobrepõe ao bem, porque a variedade de manifestações do mal nesses mundos ainda é muito maior do que a variedade de manifestação do bem, que ainda é um pouco tímido nos mundos de provas e expiações. Em Márcia, seguida, ele fala... Oi. Márcia, eu vou te pedir que você deixe para contar um pouco mais no nosso próximo programa. Tá bom. E começamos voltando ao tema de mundo de provas e expiações, onde estamos. Peço que você deixe sua mensagem bem rapidamente ao nosso amigo e amiga telespectador, para encerrando este primeiro bate-papo. Eu vou deixar aqui um convite. Nossa conversa está pela metade, então convido a todos, num outro programa, venham conosco no próximo domingo. Estaremos de volta aqui para continuarmos essa conversa agradabilíssima sobre coisas tão interessantes. Agradecemos a Márcia, ao telespectador, à telespectadora, e te esperamos no próximo programa Visão Espírita. Até lá! Programa Visão Espírita. Apoio. América Chaves Seguros. Seguro é proteger sua vida e seu patrimônio. Livraria Espírita Verdade e Luz. Desde 1959, divulgando o espiritismo em Ribeirão e região. New Face Centro de Beleza. Há 20 anos trazendo o melhor da beleza para você. E Casa do Açougueiro. O que você procura, aqui tem.